Brasil até hoje, muito se tem a aprender quando o assunto é saúde. Agora, neste segundo capítulo, vamos conhecer um panorama geral destes 512 anos do país. Em 1500, as formas de tratar a saúde e a doença no Brasil eram diversas, mas em comum eram as formas de tratar a saúde e doença que os índios tinham como seu cotidiano. Os índios eram profundos, os indígenas brasileiros, profundos conhecedores da natureza, das raízes, das folhas, das plantas, do poder, vamos dizer, terapêutico da natureza. Podemos ainda hoje, no século XXI, dizer que muito dos conhecimentos que nossas populações do interior, do norte, do nordeste, conhecimento que se tem das raízes das plantas, muito temos ainda dessa herança dos índios brasileiros. As plantas e as ervas são muito importantes para a saúde. E como são? Eu penso mesmo lá, quando a gente está tomando um chá que você mesmo faz, como é importante. Você não simplesmente vai pegar um pacotinho, você escolhe do quintal, pega uma planta que você mesmo plantou e sabe que é este que vai funcionar. Nossos pais e avós usavam e por que não a gente? Eu descobri que tinha pessoas na paróquia que conheciam muito bem essas plantas. Eles trabalhavam no interior, nasceram no interior e eles tinham uma informação, um acervo de informação maravilhoso. Então eu escutava, então eu pegava esta planta, pesquisava e colocava num arquivo. Eu guardo isso, busco também no internet. Agora tem um montão de informação e fotos. E fotos são muito importantes quando não tem a planta. Agora essas mulheres têm uma memória quando chegam para isso. E eles ensinam tanto com a maior naturalidade, porque é parte da vida delas. Eu sou do Nordeste, nasci e me criei lá. Então eu já tenho esse conhecimento de tratamento com as ervas desde a minha infância, desde o meu nascimento. Então os chás a minha mãe fazia, ia lá na horta, colhia algumas folhinhas, fazia os chás, dependendo da doença que a gente tinha. E isso vem da infância. Então aqui em São Paulo eu vim adquirir o conhecimento de estudo. Esse conhecimento de plantas já veio dos nossos antepassados, porque a minha avó, bisavó, a minha mãe, tudo a gente utilizava as plantas, né? A gente não tinha médico na cidade que a gente morava. Então, a gente só utilizava as plantas para todas as situações. Os portugueses, quando chegaram ao Brasil, trouxeram muitas doenças, como sarampo, a varíola, a cólera, consequências do longo tempo de travessia até o Brasil. O português encontra o índio, que é um homem limpo, forte, saudável, que não tem nenhuma infestação nesse sentido. O encontro cultural entre o português e o índio será certamente muito mais prejudicial nesse sentido ao índio e não ao português. Com a chegada dos colonizadores, os índios começaram a adoecer e morrer de doenças que não conheciam. A sabedoria que os nativos tinham sobre as raízes, plantas, magia e conversa com a natureza não era eficiente para combater essas novas doenças. Assim, diversas aldeias foram dizimadas. Logo no início, nós vamos ter a presença das santas casas de misericórdia, dos hospitais, tá? Que atendem de forma, no sentido da misericórdia, ou seja, atendem os desvalidos, os pobres, mas com muito pouco acesso. E as misericórdias chegaram ao Brasil em 1537, com Brás Cubas,
que fundou a primeira Santa Casa em Santos. A segunda Santa Casa foi criada no Espírito Santo, em 1541. E em São Paulo, nós temos a Santa Casa, fundada por volta de 1600. Só que, e isso é bom lembrar, que a medicina, a ação da Igreja no Brasil, começou em 1550, 1549, com os jesuítas. Os jesuítas aprenderam sobre raízes, sobre plantas, sobre cascas, com os índios. E eles somam esse conhecimento que eles aprenderam, que eles recebem do índio, com os seus conhecimentos científicos. Posteriormente vieram outras congregações religiosas, como os franciscanos, carmelitas, beneditinos. Mas a finalidade dessas congregações não era saúde, era sobretudo evangelização por causa do padroado. E o padroado era uma delegação que o Papa deu aos reis de Portugal e de Espanha que assumissem a responsabilidade da evangelização dos povos que fossem descobrindo. A saúde no Brasil começou a ser realmente incrementada pelas congregações religiosas na segunda metade do século XIX, 1850, não antes. A primeira escola de medicina fundada no Brasil data de 1810. Os primeiros profissionais de saúde formados no Brasil, com as primeiras universidades, foram os médicos e os farmacêuticos. Essas universidades, não só de medicina e da farmácia, como do direito, né, começa a possibilitar o desenvolvimento de uma classe de intelectuais brasileiros. Então, hoje em dia, a medicina está toda ela baseada na ciência. Trata da doença com conhecimento de causa, com recursos efetivos. Aí é que quando a gente fala qual é o papel da igreja no mundo da saúde, foi mais um papel assistencial, foi mais um papel humanizante. A igreja é perita em humanidade e não perita em ciência. Eu acho que essa é uma afirmação basilar para nós entendermos todo o investimento que ela vai fazer em termos de cuidar das pessoas ou populações mais pobres e vulneráveis ao longo da história. Então, nessa direção, ela vai fundar hospitais, hospedarias, asilos, vai cuidar de leprosos, vai fundar escolas na área da saúde justamente para educar a população para que possa viver bem e ter uma vida saudável. O panorama da medicina do Brasil é de que nós temos evoluído continuamente. Estamos distantes do que deveria ser um sistema de saúde para a sociedade brasileira, estamos distantes. Mas o que andamos é muito. Então, quando você olha para 1988, onde os pacientes que não tinham carteira de trabalho assinado eram atendidos e registrados como indigentes, e hoje todo brasileiro tem direito a ser assistido, o SUS é universal, essa mudança foi muito grande. Hoje, 25% da população brasileira é assistida por um projeto de assistência privada, que são as medicinas de grupo, os planos de saúde. A gente no setor público, o SUS, ignora esse pedaço. Não podemos ignorar esse pedaço, são 25% da população, é muita gente, são quase 50 milhões de brasileiros que estão sendo atendidos por esse modelo. Hoje, 4% da mão de obra brasileira trabalha no setor saúde. 8% da economia brasileira é produzida no setor saúde. Então, nós temos que repensar a questão da capacidade do setor saúde produzir valor para a sociedade.
E eu tenho a mais absoluta certeza que o setor saúde tem uma imensa capacidade de inclusão social. E o maior desastre do país, o maior desastre da nossa democracia, são os 60 milhões de brasileiros que estão ao largo da sociedade brasileira. Nós temos que trazer esses 60 milhões de brasileiros para o Brasil. E isso é um trabalho que tem que ser feito com inclusão. É fundamental que a saúde dê a sua contribuição para fazer a inclusão social. Então, acho que esse é um pouco um resumo do que eu penso com relação a essa questão de onde estamos. O número de médicos que o Brasil dispõe hoje deve se situar, resumidamente, em um médico para cada 600 habitantes. Nós temos que ter algo em torno de um médico para cada 250, no máximo 300 habitantes. Então, não há médicos. E pior, nas periferias e nos grotões falta muito médico. Então, este é um problema que o Brasil tem que enfrentar. Nós temos que formar mais médicos e melhores médicos para conseguir enfrentar o desafio de levar assistência à saúde para todos os brasileiros. Como você avalia a evolução da medicina em nosso país?